Memphis Depay iniciou já a transição física, está em reta final de recuperação de sua lesão muscular, um estiramento na coxa direita. Ele vem tratando em 2 períodos no CT Joaquim Grava, trouxe inclusive um fisioterapeuta de sua confiança, o Fermin Valeran, para auxiliá-lo nesse processo. Nós apuramos que o Corinthians não tem custeado as despesas com esse fisioterapeuta, é um investimento particular do Memphis Depay, mas apesar de todo esse esforço, o jogador está fora da partida de amanhã contra o Peñarol pela Libertadores. Inicialmente havia a possibilidade, todo mundo no Corinthians esperava que ele pudesse ficar à disposição para essa partida, mas ele está fora de cogitação para esse jogo, também não deve enfrentar o Mirassol no domingo, e na semana seguinte o Corinthians terá pela frente o Santa Fé da Colômbia na Libertadores fora de casa. Esse jogo dificilmente Memphis também estará presente, portanto Memphis Depay deve voltar no clássico contra o São Paulo na Neoquímica Arena, e se isso se confirmar, depois do majestoso, o Memphis jogaria somente 5 jogos pelo Corinthians antes de ele se apresentar à seleção holandesa, caso, é claro, ele seja convocado para a Copa do Mundo, porque a Holanda disputa um amistoso no dia 3 de junho contra a Argélia, na Holanda, antes de viajar para os Estados Unidos. Memphis Depay teria que se apresentar no final de maio, então o tempo está correndo e há poucos jogos para o Memphis vestir a camisa do Corinthians, amigos. O relógio, o tempo está passando muito rápido, não sei se para vocês está passando rápido, mas para mim está passando muito rápido, a gente já está caindo no mês de maio. E o que você está achando, Paulo? Memphis treinando em 2 períodos, logo se apresenta, mas pouco vai jogar com o Corinthians. Ele que está bancando o fisioterapeuta, finalmente a gente teve essa questão respondida. Você acha que o Corinthians deveria tentar renovar mesmo com um atleta que custa tão caro e para quem está devendo 43 milhões de reais? Bom, uma das coisas, Mi, é que nós precisamos entender e não fazer uma apologia, que ele está pagando o fisioterapeuta dele. Todo jogador hoje tem um staff particular. Pessoa de confiança, tem staff, tem o fisioterapeuta, tem analista de sistema, tem o cara que vê se ele pode comer arroz, feijão, macarrãozinho. Aliás, recentemente, só fazendo um parênteses, o André Ramalho sofreu uma lesão no Corinthians com um trabalho que ele fez fora do Corinthians. É isso que eu tenho falado, isso daí também. A equipe tem que ter muito Isso gerou cuidado. Um problema interno, houve uma conversa, então assim, não tem nada demais nisso. Exatamente como o Paulo falou aqui, é muito normal. Então é normal isso. É lógico que é um jogador que nós, desde o início, estávamos falando em 4, 5 semanas para voltar. Ele vai estar voltando um pouco a mais. De 4 a 6. De 4 a 6. Então, se essas 6 semanas está dentro daquilo que foi falado falado no início. E é lógico que é o momento agora dele estar treinando, Você renovaria com bola. Com ele? Eu renovaria não por esses valores. Não por esses valores. Até porque... se ele for mal na Copa do Mundo, ele não vai conseguir esse salário lá fora, não. Nem antes da Copa do Mundo. O Memphis não recebeu proposta de nenhum clube do planeta nas condições em que o Corinthians aceitou. Mas de repente, Salazar, uma Copa do Mundo, aí ele começa a fazer gols, começa a aparecer. Pode se valorizar. A mídia, você sabe como é que funciona. Sim. A mídia, ela traz dinheiro. Então, Copa do Mundo Copa do Mundo. Mas se for renovar com o Corinthians, seria antes da Copa do Mundo. O Corinthians entende que precisa renovar antes da Copa do Mundo, se for para renovar. Mas o Corinthians entende assim. que acontecer antes. Por quê? Porque senão vai correr o risco do que o Paulo Sérgio está falando aqui. O contrato dele vai terminar e ele estará no Mundial. Porventura ele faz uma grande Copa do Mundo, desperta o interesse de outros clubes, ele simplesmente acerta com outro clube e vai embora. Simples assim. Então o Corinthians entende que para se proteger precisaria renovar. Mas é como a gente já viu, inclusive essa informação que nós estamos trazendo faz um tempo, mas agora foi confirmada pela diretoria do Corinthians, o Corinthians busca uma empresa. E não é para custear uma parte. É para pagar 100% do custo do Memphis aqui para essa renovação. Que agora essa empresa não existe. Ô Salazar, isso nunca aconteceu, nem com o Ronaldo? Como é que era na época com o Ronaldo era o Corinthians que pagava, mas o Corinthians de fato recebeu um aporte. Eram outros números também. Eram outros números. E o Corinthians recebeu um aporte dos patrocinadores que anunciavam no uniforme do clube, no uniforme do time inteiro,
e o Ronaldo servia como garoto propaganda de boa parte dos comerciais daquelas empresas, e o Ronaldo, daquela maneira, ele conseguia amenizar o custo do Corinthians, porque saía dinheiro dos cofres do Corinthians. Até porque a mídia... É diferente do que o Corinthians está buscando agora. O que o Ronaldo trouxe de mídia na foi época demais. foi muita coisa. Foi muita coisa. comparação. Agora, o Corinthians, ele precisa testar também o Memphis no sentido, você quer ficar? Vamos fazer o contrato agora. Você quer ir embora? O Memphis aceita reduzir os valores. Então, ele aceitando a redução é importante. Mas, então, aí tem isso. A questão é reduzir quanto? Exatamente. Inclusive, a informação Reduz que eu o salário, tentando... sai do hotel. Não dá pra ele alugar uma casa, ele mesmo alugar uma casa. O problema não é nem esse, mas assim... Vai pra Anália problema Franco assim. ali, o O bairro Corinthians, da Anália Franco. assim. o Corinthians Não é nenhuma moca, mas pode ir pra Anália Franco. O Corinthians admite que o Memphis já reconheceu, ele está consciente ele de sabe que ganha muito. para ficar eu tenho que reduzir os meus ganhos. Agora, o quanto? Aí que está a questão. Metade, reduzir né? quanto? Metade. É essa informação que a própria diretoria do Corinthians não revela. Mas, porque não adianta, dependendo de Ninguém quanto... reduz ele não metade vai. do salário, né? Metade ele não vai querer. Você Não vai. queria Eu também ficar acredito com que metade do seu metade salário? não Ninguém ficaria. Eu tenho duas dúvidas, Salazar. Aquela questão de premiações também entraria no bolo passa muito por aí, porque entre salário e direito de imagem, o Memphis não ganha nada fora da curva. Para o jogador, por ser um jogador europeu... 6 milhões por mês? Não são 6 milhões. 6 milhões por mês. Não são 6 milhões. 6 O Memphis, milhões ele por tem um mês. salário... 4 milhões, né? O Memphis, ele não recebe todo mês a mesma coisa, essa é a questão. O Memphis, por exemplo, vou dar aqui um exemplo para vocês. Luvas. As luvas que o Corinthians tem que pagar ao Memphis Depay, elas foram parceladas, são 4 parcelas, mas que não são pagas em meses subsequentes. Então ele só recebe a luva no momento que ela está programada para cair. Ela não vem diluída no contrato inteiro, não é aquela coisa assim, quanto você quer receber de luvas? X, parcela aí, divide isso em 12, eu vou te pagar durante o ano. Não é assim que funciona no caso dele. Assim como bonificações, ele também tem um período para receber essas bonificações, não é diluído no contrato. Então o salário dele acaba oscilando, o pessoal acaba fazendo uma conta, um pouco de padaria, que você junta tudo, divide por 12 e fala, dá mais ou menos 6 milhões. 6 milhões por mês, mas não é exatamente isso. Tem mês, por exemplo, que o Corinthians gasta 2 milhões com mês. Só que tem mês que vai cair 8 milhões para pagar. O negócio é o seguinte, problema. Hoje nós estamos vivendo esse momento com o Memphis porque não trouxe resultados. Desde o início do ano, é um jogador que não faz gols. Esse ano não Esse ano devia ganhar menos. Devia ganhar menos, então. Os anos anteriores, foi um cara importantíssimo para essa equipe do Corinthians. Muitas vezes nós temos memória curta, sim. Sobre o Garro, o Corinthians avalia com 3 instituições um empréstimo de 8 milhões e meio de dólares para pagar o que deve ao Tajeres pela contratação de Rodrigo Garro. Essa negociação vem se arrastando. O presidente Osmar Stabile já admitiu que se não pagar o Tajeres até o final desta semana, o Corinthians pode sofrer sim um novo transfer ban, mas... Pelo que eu apurei até agora, o Corinthians ainda não conseguiu viabilizar esse empréstimo de 8 milhões e meio de dólares para pagar Garro. Inicialmente a dívida era de 19 milhões, subiu para 48 milhões e nas negociações o Corinthians conseguiu reduzir a dívida para 41 milhões e meio de reais. Agora a negociação é com o Tajeres para fazer com que o clube argentino espere um pouco mais para que o Corinthians possa pagar, não necessariamente até o final desta semana, evitando assim um novo transfer ban, mas essa novela ainda não se encerrou. E sexta-feira, o fato de ser feriado, sexta-feira, impacta em alguma coisa, Salazar? Não impacta porque, na verdade, internacional, o calendário da Suíça. Agora, a questão para mim eu também não estou entendendo esse desespero todo. Se o Corinthians sofreu o transfer ban, qual é o efeito prático disso? Não pode renovar com o Memphis, por exemplo. Não, ou pode? Pode, né? Pode. Você não pode registrar. Pode. Você não pode registrar o jogador no bid da CBF, apenas isso. Pode até assinar contrato com o jogador, mas registrar e utilizá-lo você não poderia. A questão é, a janela está fechada. A janela está fechada. Ninguém vai registrar ninguém vai contratar ninguém agora. Então, assim, qual seria o efeito prático do Corinthians sofrer um transfer ban e ficar uma semana impedido de registrar novos jogadores? Então, é um atraso que, na minha opinião, não deveria preocupar ninguém. É lógico que afeta, sim, a questão de
Imagem. de profissionalismo, de imagem. Isso daí tudo é muito ruim. Tudo muito ruim. Agora, pega mal, infelizmente, o pessoal espera a última hora para resolver as coisas. Né? E isso é muito ruim, né? Feio. Uma gestão aí é feio. A Tajeres, então, tomou a decisão aí, Fiel, de abaixar um pouco essa dívida do Corinthians, mas nada também muito grandioso, mas quer receber à vista. Mas eu concordo também com o Salazar. Claro que o Corinthians quer mudar essa sintonia com o mercado da bola, o mercado financeiro, questão de como trata os outros clubes, os parceiros de negócios, de evitar atrasar, de evitar o nome do Corinthians, o novo transfer ban. Isso mancha a imagem, isso mancha a administração do senhor Osmar Stable, que vê isso com péssimos olhos, né? Então, tudo bem. Atrasou, não dá para trazer ninguém, janela tá fechada, qual o problema de atrasar uns dias e pagar? Se fosse antigamente, eles não viriam esse problema. Inclusive, deixariam aí atrasar até a hora que fosse necessário, dariam um jeito para tentar pagar de alguma maneira. Mas é esse o Corinthians? Isso que o Corinthians quer ser? Essa imagem que o Corinthians quer passar? Não é o que o Osmar Stable quer passar, por isso essa urgência para pagar até sexta. Tá tentando um empréstimo milionário aí para pagar essa dívida. Vamos ver aí como que vai ser o desenrolar dessa novela. E mais uma vez eles trazendo informação de que Memphis conversou sim com a diretoria, a conversa não só é mais uma conversa básica, é uma conversa que já avançou para um capítulo adiante, já está no clímax da história, já entendeu que precisa reduzir bonificações, precisa reduzir gatilhos do contrato, salário. Claro que também concordo que ele não vai reduzir pela metade, mas já entendeu isso. Ainda assim, ele aceitando tudo isso, o Corinthians ainda precisa dessas empresas ou empresa para poder arcar com esses custos do Memphis, que todo mundo sabe que é ilusório, é loucura o Corinthians pensar em bancar o Memphis sozinho. Então, se não conseguir essa empresa que venha ajudar, uma, duas, que seja 3 empresas, não vai conseguir bancar o Memphis. Algo mais ou menos que aconteceu com o Ronaldo. Claro que tem coisas diferentes, valores diferentes, mas é mais ou menos isso. Você acredita que isso vai dar certo, que o Corinthians vai conseguir? Memphis quer ficar e tem tudo para fazer até o início da Copa, hein? Antes da Copa, se não depois. E até sexto, o Corinthians consegue evitar esse novo transfer ban e mais uma vez ser manchete negativa. Comenta aí, se inscreva no canal, fiel, fortaleça com o like de sempre, ajuda a gente demais, não custa nada. Se é fiel de verdade, deixa o like aqui embaixo. Eu sou o Luan, valeu!